Tô com fome. Teu pai e tua mãe te puseram no mundo e não deviam ter posto, porque agora eu aqui. Você me pergunta o que é orixá. Uns eram guerreiros, outros eram reis, outros eram professores, outros eram conselheiros. Os orixás são forças da natureza. Eu acho que essa exposição é uma exposição que você pode degustar se deixando levar, né, pela cor. Exatamente tudo aqui são os hóspedes da casa. Uma cadeira é um hóspede, um vidro é um hóspede, um quadro é um hóspede. E por que o hóspede? Tudo está, eu não gosto de falar que está à venda, está aqui para troca de dinheiro. E a minha ideia, o meu desejo é que as pessoas entrassem aqui e fosse como elas entrassem num túnel do tempo. Como o filme é um vencedor, a plateia vai enlouquecer nesse filme, enlouquecer. You're a legend, Fred. We're all legends. Olá, boa noite. Boa noite. Bem-vindos ao Metrópolis, que começa com um verdadeiro show nos cinemas. É a história de Freddie Mercury e companhia, a banda britânica Queen. Cunha Júnior já viu, né? Claro. Vi 2 vezes já. E a terceira? 2 até agora durante a semana, né? 2 pré-estreias. Inclusive, numa delas, eu estava acompanhado por milhares de fãs numa exibição aqui no estádio do Palmeiras. Oba, vamos ver. Vamos lá saber quem é o público que vem à pré-estreia do filme do Queen. Apaixonado por Queen desde pequeno. Meu pai sempre gostou bastante de rock, aí eu fui indo pra essa área. Você é fã? Queen maníaco. Queen maníaco. Eu vi quando eles tocaram no Morumbi aqui, eu assisti. Quando? Em 81? 81, é. É muito emocional, é muito emotivo quando eu escuto, me carrega para aquela época quando eu era pequena e eu olhava os discos e curtia as capas, então é uma memória muito afetiva também. Por que você acha que o filme se chama Bohemian Rhapsody? Por conta da canção. Qual é o significado da letra de Bohemian Rhapsody? Sei. Qual que é a história, mais ou menos? Ele pede retratação pra mãe, que uma pessoa tá morrendo. Foi uma coisa que relacionou muito comigo, isso é bem pessoal. E você vê o próprio Freddie Mercury falando com a mãe e tudo. Arrependimento de tudo que errado ele fez na vida, aí tem várias vertentes, aí tem que tomar cuidado. Vamos ver no filme. So now what? Conta pra gente por que essa música é um diferencial até hoje na história do rock. Porque ela mistura várias coisas, né? Sim, mistura. Foi uma composição única do Freddie Mercury, como posso dizer, a joia dele na época, antes de gravar já era uma joia, que ele achava a composição dele excelente, queria gravar de qualquer jeito. O filme retrata isso, que eles foram gravando, principalmente na parte de ópera, que eles foram, o resto da banda que foi fazendo todo aquele coro, eles não estavam entendendo muito bem, porém fez todo o sentido quando juntou. Realmente eles viram quão bom ficou aquela obra e quão completa. Do it again. One more. How many more Galileos do you want? Roger, there's only room in this band for one hysterical queen. Segundo a crítica, a música Bohemian Rhapsody é uma obra-prima. Já o filme eles acham um pouco genérico. Mas o que importa é o que o público achou. Sensacional. Vale muito. Muito legal. O Rami Malek como ator é sensacional, então... Você achou que ele correspondeu ao Freddie Mercury mesmo? Beleza, totalmente. Digno de um Oscar. Deu um show. Digno de Oscar? É. O filme é bom, mas o Malek ele deixa num outro patamar. É um personagem difícil, até porque a gente viu o Freddie Mercury 1 milhão de vezes,
Basta entrar no YouTube que você vê o Freddie Mercury, inclusive nesses shows, e ver o que ele fez aí. É uma coisa de estudo, de interpretação, de pesquisa e de você entregar um pouco quem você é para o personagem sem perder você e sem perder o personagem. Então é muito difícil isso que ele fez. Como o filme é um vencedor. A plateia vai enlouquecer nesse filme. Enlouquecer. You're a legend, Fred. We're all legends. Essa Dawes tem toda a razão. Agora, o que falar sobre o filme? Né? O Rami Malek está excelente, ele incorpora o Freddie Mercury. Provavelmente, como o pessoal também disse aí, ele vai ser indicado a Oscar de melhor ator. É difícil de ganhar, mas provavelmente ele vai ser indicado. E tem uma história interessante, assim, porque a banda Queen sempre foi uma banda de inovação, nunca se prendeu a fórmulas. E o filme, ele é um pouco convencional, vamos dizer assim, no seu roteiro. Muitas coisas não acontecem na ordem que aconteceu na vida real, vamos dizer assim, não é? Porque contar uma história de 20 anos em 2 horas também fica bastante difícil. Mas os fãs não estão nem aí. Eles querem cantar as músicas do Queen e show must go on, não é mesmo, Didi? Eu acho. Eu não vi ainda. Vou ver e vou cantar no cinema com certeza. Quer mais cinema aqui no Metrópolis? A gente tem. No final da década de 90, a produção nacional buscava uma retomada, depois da grande interrupção no início do governo Collor. Nesse clima de incerteza, surge o filme Central do Brasil, com uma história simples, mas muito bem contada, que levou o país aos principais festivais do mundo e fez muito brasileiro ter orgulho de ver o cinema que se faz por aqui. Central do Brasil está de volta, 20 anos, em cópia restaurada. Quando você pensou nesse filme, que Brasil a gente estava e o que você queria falar, Walter? Olha, a gente estava num Brasil que não dava notícias de si mesmo durante bastante tempo. O filme foi pensado naqueles anos tão complexos do Collor, né? Depois de 30 anos de ditadura militar, eis que a gente entra numa segunda crise. O filme nasce desse desejo de propor um reflexo possível de um país, de reinventar um país. Nós queríamos juntar nesse filme 3 coisas. Quer dizer, fazer um filme sobre a ressensibilização de uma mulher, no caso o personagem da Fernanda Montenegro, da Dora, sobre a pequeníssima odisseia de um menino à procura do pai que ele nunca conheceu. E também acho que a gente queria fazer um filme à procura de um país. E eu costumo dizer que esse Brasil talvez seja o Brasil real em oposição ao Brasil do real. Num Brasil pré-internet, Dora é uma mulher amargurada, um tanto trambiqueira, que escreve cartas na Central do Brasil. Cartas que nunca chegam a seu destino. Ela diz que o menino quer conhecer o pai. É, na verdade, uma trajetória de ressensibilização, de compreensão de quem ela é naquele momento, naquele espaço, naquele tempo. Foi um cara que me enganou e eu quero mandar a carta para ele. Meu coração é seu. Já posso ser o homem mais feliz do mundo. O que transforma a Dora é o Josué. Nós somos, assim, inseparáveis. Na medida também em que eu encontrei os olhos, né, meu querido, desse menino, nós nos integramos, não é isso, sem esforço. Isso também é um mistério que você, às vezes, não explica, ou nunca explica. Quero mandar a carta pro meu pai. Onde escreve? Quando ele fala com a Dora na central ali, que ele fala poderoso em cima dela, né? E ela também responde poderosa em cima dele. Acho que ali aconteceu a comunhão de 2 atores. A Dora não existiria sem o meu querido, não existiria. Um foi ajudando ao outro. Para mim essa relação foi muito importante também. Para mim também foi importante. Vinícius de Oliveira tinha 12 anos e era engraxate no aeroporto Santos Dumont quando conheceu Walter Salles. Estou. Até ali não era um ator representando, era um menino, um ser humano que tinha sua vida lá dentro
Então você ainda não tinha a ideia do ator trabalhando, do ator buscando. Ele veio tão puro que mantou todos nós e fomos nele. Eu, Vinícius, ator, estava tentando me descobrir naquele ambiente. A Fernanda, com toda a sua generosidade, tentando me entender, né? E aí eu acho que nesse processo de mutação acaba que todo mundo se transforma e aí que sai a verdade, saem as coisas possíveis. Tanta sintonia contaminou a música, o roteiro, a fotografia primorosa de Walter Carvalho e renderam à Central do Brasil um reconhecimento que ganhou até indicação ao Oscar. Foram mais de 50 prêmios, incluindo o Urso de Ouro no Festival de Berlim. Para mim, é uma experiência de cinema que eu não consigo igualar a nenhuma outra. A Fernanda falou coisas que são misteriosas e inexplicáveis. Esse filme faz parte dessa categoria, mas acho que a gente só atingiu isso pelo grau de doação individual de cada pessoa. Nós estávamos a equipe inteira estava, eu acho que imantada por aquilo que Fernanda e Vinícius nos davam, estava inteira fazendo o filme, de tal maneira que a gente às vezes esquecia que a gente estava fazendo cinema. Josué, faz muito tempo que eu não mando uma carta para alguém. Agora eu tô mandando essa carta para você. Qual é o significado que Central tem hoje? Em termos de Brasil? Andamos muito pouco. Há uma grande demagogia em torno do que teríamos andado. Nós tentamos fazer um filme que fala da necessidade de solidariedade, da necessidade de se viver num país mais justo e onde a questão da indiferença social talvez possa ser muito menor daqui para frente. Diante dessa repetição eterna dos mesmos problemas, o Central vem... Olha, gente, ainda somos isso aqui. Ainda dependemos de um fôlego particular de sobrevivência, que é o que o filme mostra. Pois é, essa cópia restaurada do filme ainda vai passar no Festival do Rio e também vai sair em DVD até o final do ano aqui no Brasil, com o filme, evidentemente, material extra, inclusive com um curta que deu origem ao filme. Bom, agora pense num hotel em que os hóspedes são roupas e ideias. Lá não é possível se hospedar, apenas gastar algumas horas e conhecer de perto o trabalho de alguns criadores. Nós fomos a Belo Horizonte conhecer o grande hotel Ronaldo Fraga. Sejam bem-vindos ao Grande Hotel Ronaldo Fraga, que não é um hotel. Na verdade, é um sonho antigo de reunir vários vetores da cultura. O meu trabalho de moda tem extrapolado a roupa. Eu acredito que a moda tem essa desenvoltura e fica muita vontade de estabelecer diálogo com outras frentes. Só que as pessoas procuravam na minha loja os produtos que eu fazia, que eu desenvolvia com outras comunidades e nunca encontrava. Eu falei, gente, desse jeito eu tenho que montar um hotel. Então foi nessa fala que eu falei, pô, eu acho que eu ia gostar de entrar num lugar que tivesse ali uma curadoria de tudo que representasse a minha visão de mundo. A minha visão de mundo nos objetos selecionados, a minha visão de mundo na gastronomia, a minha visão de mundo nas pessoas que estão aqui dentro. Foi aí que nasceu esse projeto, um projeto que estamos há 1 ano e meio funcionando, depois de 2 anos em obra. Casarão é tudo que há, né? Gostei muito do ambiente, assim. Interessante, é o novo convivendo com o antigo. Um espaço leve, divertido, com arte, com beleza. Achei muito gostoso. Exatamente tudo aqui são os hóspedes da casa. Uma cadeira é um hóspede, um vidro é um hóspede, um quadro é um hóspede. E por que o hóspede? Tudo está, eu não gosto de falar que está à venda, está aqui para troca de dinheiro. E a minha ideia, o meu desejo é que as pessoas entrassem aqui e fosse como elas entrassem num túnel do tempo.
né? Aliás, a cozinha da casa é hoje o coração, que é o café, né? Que tem sempre um chefe convidado. Nesse momento é um chefe português, e que ele vem, fica um tempo, depois outro chefe vem. Então você está sempre vivendo essa experiência, não só com produtos meus, com roupas minhas, mas roupas de vários designers do Brasil, que vêm, se hospedam um mês, se hospedam uma semana, se hospedam e vão se hospedando. Mas tem sempre uma novidade. Até hoje as pessoas ainda não entendem muito. Hotel de quê? Onde estão os quartos? Onde eu posso me hospedar? E olha, isso aqui é um hóspede, esse é um artista que é outro hóspede, aqui tem um trabalho que é um hóspede. E aí a gente vai explicando o conceito do que é essa hospedagem aqui. É uma casa maravilhosa, onde te dá uma visibilidade muito boa, onde te dá muita inspiração para você produzir. Eu acho muito interessante pela essa troca. Então, assim, aqui, né, vem pessoas de todos os lugares. Aqui tem boas energias, sabe? Um ajudando o outro. O pequeno empreendedor, ele tem que ter essa força no Brasil inteiro. E de onde que nasceu, o que me deu e me dá força com esse projeto, que eu falo que antes de tudo é uma declaração de amor a Belo Horizonte, uma declaração de amor ao espaço público, uma declaração de amor à memória e história de uma cidade. Eu vou para um caminho totalmente contrário à corrente, que nesse momento correm para os shoppings, põem segurança, se protegem, e eu falo, não, vamos para a rua, para o comércio de rua, uma região que é uma região residencial, mas que ela ainda tem um pouco do perfume do início desse lugar. O fotógrafo e pesquisador Pierre Verger lançou em 1981 o livro Orixás, com fotos e textos documentando os cultos africanos de origem iorubá. Apontado como um dos principais estudos em torno do candomblé, o livro, com mais de 250 imagens, estava há muito tempo esgotado, já considerado item de colecionador. Mas acaba de sair uma nova edição da obra desse francês que se apaixonou pela Bahia e seu povo. Verger, que nasceu num 4 de novembro, como hoje, só que do século passado, em 1902, deixou um caminho aberto para muita gente e mostrou conexões entre as tradições iorubás africanas e a cultura baiana e brasileira. Meu nome é Nancy de Souza, todo mundo me conhece como Cici, outros vovó Cici, uns irmãos Cici, por aí vai. Vovó Cici é quem vai nos contar as histórias que cercam o livro Orixás de Pierre Verger. Ela trabalhou com ele, fez legendas em mais de 10 mil fotos do precioso acervo. O fotógrafo francês é autor de um dos mais importantes registros sobre o culto dos orixás iorubás nos seus países de origem, Nigéria, Benin e Togo. A cidade de Ifé é aqui que nasce o povo iorubá, Ilé-Ifé. Essa cidade foi fundada por um orixá chamado Oduduá. Esse orixá tinha 8 filhos e a cada um dos filhos ele deu um reino. Por dizer que tem 2 vidas, a vida antes da Bahia e outra vida desde o momento que eu cheguei aqui. Verger se aproximou do candomblé na Bahia, lugar onde viveu até morrer em 1996. O jovem fotógrafo, que já tinha viajado o mundo, partiu para terras africanas em 1948 e fez sucessivas viagens até 1965. Antes da década de 50, nos anos 40 ainda, ele consegue uma bolsa para ficar nessas regiões de onde vem a maioria das fotos que estão aqui. E com esse material ele pensa que vai fazer um livro de fotografias, mas cobram a ele que ele também faça a explicação dessas fotografias. Então é a primeira vez que ele vai realmente escrever. E para escrever ele pesquisou documentos e livros históricos, acompanhou muitas cerimônias na África e depois na Bahia e Antilhas, conversou com sábios e sacerdotes iorubás, foi iniciado na religião. Ganhou um nome, Fatumbi. Para Cici, pai Fatumbi. Ele esteve lá, ele viu.
porque era o dom, o destino dele ver e aprender. Ele chama-se Fatumbi, é um sacerdote de Ifá que vem do outro lado do mar. Você me pergunta o que é orixá? Uns eram guerreiros, outros eram reis, outros eram professores, outros eram conselheiros. Os orixás são forças da natureza, mas muitos deles foram humanos. Nesse livro a gente descobre que cada orixá vem de um lugar. Muitas vezes eles viviam nas cidades e um não conhecia o orixá da cidade do outro. São histórias sociais e políticas. A diáspora faz o quê? Eles saem aqui e eles vão se encontrar na Bahia, eles vão se encontrar no Brasil, em outras localidades. Então, alguns cultos que eram restritos àquela cidade na África vão se tornar mais populares no Novo Mundo. Quando Verger coloca no livro lado a lado cultos realizados na África e na Bahia, a gente consegue entender melhor a origem, as mudanças e as estratégias de negros e negras escravizados para não perder sua identidade, sua cultura, sua religião. Verger também descreve a abertura e perseguição dos primeiros terreiros baianos. Então, ao ver aquelas fotografias de seus reis, de como os cultos dos seus ancestrais eram conduzidos na África, encheu as pessoas de orgulho. Ele tinha um grande respeito pela herança desse povo. Aqui é a essência, é o orixá em si, é a essência, né? Tem pessoas que não querem essência, querem outras coisas. Mas a senhora sempre quis a essência, né? Eu não sei, acho que foi Oxalá e Ifá que me botou no caminho dele. Tudo que acontece na minha vida hoje eu digo que são eles, porque nada na vida é por acaso. E o Olodumare, que é o dono do destino da gente. Qual a sua missão, hein, dona Ceci? Contar a história. E tomar conta de criança, né? Lá eu tenho muita criança, então eu penso que o meu tempo é esse. Muito obrigada. E que Oxalá continue abençoando todos vocês. Dá para ouvir as histórias da vovó Ceci lá na Fundação Pierre Verger, em Salvador. E a gente fez a entrevista no terreiro Axé e Leobá, que foi fundado em 1950. É o primeiro terreiro tombado do estado de São Paulo. Muito obrigada. E daqui a pouco o musical sobre Elza Soares no estúdio do Metrópolis. Fiquem por aí porque é lindo demais. Ela é o agora, a mulher do fim do mundo, a deusa. Todas as vidas de Elza Soares estão no palco em forma de musical. O espetáculo está em cartaz aqui em São Paulo. Perdida na avenida, quem vai ser o enredo? Fora do carnaval. Elza. Eu sou Elza em 1958. Elza. Eu sou Elza no Metropolitan em 99. Elza. Elza em 2011 em cima de uma marca. Elza. Elza em 1961. Elza. Elza 86. Elza. Elza Roma, anos 70. E Elza? Elza hoje, agora. Quantas Elzas são necessárias para contar a história da maior cantora viva do Brasil? Olhe dentro dos meus olhos. São 13 mulheres em cena, com opinião, com força, com voz. Além das Elzas da linha de frente, no palco está uma banda formada também por Elzas. Instrumentistas, atrizes, cantoras e atrizes-cantoras foram escolhidas numa minuciosa seleção para o elenco de Elza Soares, o musical. Mostrar que ela é uma voz que é a voz de muitas mulheres. Vamos tentar fazer uma peça que se passe na garganta da Elza. Foi risco,
quis. Tipo assim, eu preciso trabalhar com risco. As Elzas estão constantemente na corda bamba. Do mesmo jeito que foi a conturbada vida da mulher negra que passou fome, teve 7 filhos, sofreu violência doméstica, mas gravou 4 dezenas de discos e chegou a ser eleita a cantora brasileira do milênio pela BBC de Londres. Ai, lata d'água na cabeça, lá vai a Elza. A lata que começou na cabeça foi para os pés. Como é que você usa essa lata que é feminina, que tem a ver com essa sonoridade que ela pesquisava, mas brincar com a lata de outros jeitos? E aí a gente começou a subir em lata, jogar lata, arriscar com a lata que você joga, a lata que você sobe, dançar com menos espaço, não ter espaço para dançar, mas conseguir. E a voz da Elza, para vocês interpretarem canções que ficaram famosas na voz dela. A preocupação de vocês não era imitar exatamente, mas tem algumas referências ali do canto dela. Que Elza, ela é uma referência, né? Para nós, enquanto mulheres negras, artistas, cantoras. Não tem como, né, você passar pela história da música brasileira e não citar Elza Soares. Na verdade, as mulheres negras, elas são a base da pirâmide, mas elas são as que mais encabeçam os números, né, mais tristes no Brasil de violência, né, contra a mulher. De estupro, violência, menores salários, enfim. E eu acho que a Elza passou por tudo isso, por todas essas camadas que a gente está tratando aqui, de violência e de solidão da mulher negra, de invisibilidade do trabalho artístico dela, de tentar se colocar e tentar cada vez mais provar alguma coisa, né? Ela já era a Elza, ela já era incrível. Então ela tem a vida inteira tendo que provar alguma coisa, né? Porque é um espaço que tenta o tempo todo nos apagar. Eu sou mulher do fim do mundo, eu vou. É muito bonita, né? A possibilidade de homenagear a Elza Soares em vida, né? Porque muitas vezes os nossos ancestrais, os que vieram antes de nós, não são lembrados ou são lembrados depois. E eles lutaram muito, abriram muitos caminhos e eles merecem. Elza Soares merece uma homenagem à sua altura. Chorei, não procurei esconder, todos virão, fingiram, pena de mim não precisava, ali onde eu chorei, qualquer um chorava, dar a volta por cima que eu bem quero ver quem dava. Procurei esconder, todos virão, fingiram, pena de mim não precisava, ali onde eu chorei, qualquer um chorava, dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Mulher de moral, não. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Elza musical no estúdio do Metrópolis, na nossa casa. Bem-vinda. Vocês vieram, chegaram. Meninas, tem um microfone ali pra gente conversar, pra gente bater papo aqui. Eu já fui ver o musical, vi ali um pouquinho do ensaio, quando vocês estavam perto de estrear no Rio de Janeiro, eu senti essa tensão lá de vocês. O calor da emoção. O calor da emoção. E agora aqui em São Paulo, que vocês estão em cartaz.
E é muito impactante para quem está como público ali. Para as mulheres é muito impactante. Para uma mulher negra é mais impactante ainda ver todas cantando no palco e a força da Elza. Então a minha primeira pergunta vai por aí. Porque vocês ficaram em cartaz no Rio quanto tempo? 3 meses. 3 meses. Então aqui já começaram essa temporada em São Paulo. A recepção é absurda, não é? Sim. Como é que é? Que público? Como é que vocês veem esse público ali? E cada Praça Nova... Tá. Eu já tô aqui. E cada Praça Nova é uma expectativa maior, né? E diferente. A gente nunca sabe como vai bater nas pessoas de cada lugar. Cada lugar tem uma vivência, uma história que tem uma raiz fincada em um ponto. Então a gente fica na expectativa. E aqui tá sendo, a recepção está sendo incrível também, como no Rio. As pessoas saem bem emocionadas, bem mexidas, principalmente pelo momento político que a gente está vivendo. E a gente vê no final, né, as carinhas, assim, de quem foi atravessado mesmo, de quem sentiu no corpo e na história, a história da Elza batendo, assim, no coração. Muito bem. Agora, gente, é um espetáculo que vocês estão ali atuando, mas que na montagem dele, vocês também foram muito importantes para costurar tudo isso, né? Porque a gente está aqui diante de 7 artistas, de 7 cantoras, que têm seus trabalhos, que têm as suas ideias, né? E elas foram ouvidas. Eu acho que sim. Porque, assim, eu lembro muito na direção, no começo, o Duda sempre falando, né? Claro que Lari é esse ponto de Elza do agora, né? E essas Elzas que transitam todas pelo longo tempo de vida dela, graças a Deus. E acho que trazer a nossa pegada individual, né, que conta muito, colabora muito, assim, para a peça. Primeiro, para ela não ficar uma peça óbvia, de estar todo mundo ali, né, esperando, meio que já sabendo o que vai. Eu acho que foi esse o pulo do gato, sabe? Entendi. Eu achou que ia ser muito, assim, sei lá, tradicional, alguma coisa do tipo, e acho que a gente deu uma quebrada nisso por sermos muito diferentes. E foi bem importante a gente ser ouvida, né, nesse processo, tanto pelo autor, o Vini, como pela Duda, a diretora, principalmente por eles serem brancos, né? É uma diretora branca, é um escritor branco. Então, eles tiveram uma escuta muito generosa, muito sábia também, porque falar disso é muito complexo, é muito delicado, são as nossas dores, as nossas questões, que é a vida da Elza, que reflete na gente, em várias mulheres negras. Então, a gente foi bem ouvida, a gente teve a total abertura, a total participação no processo de construção criativa do espetáculo. O Vini toda hora ficava muito preocupado com isso, então ele foi bastante generoso, porque ele sabia que não era o lugar de fala dele. É importante a gente falar isso, né? É o nosso lugar de fala. Então, esse espetáculo, o tempo todo, ele prima por isso. Essas 7 estão no seu lugar de fala, com propriedade para falar dessa mulher do fim do mundo. Pois é, porque eu acho que isso faz toda a diferença. A voz de vocês dentro do espetáculo faz a diferença, né? E a história de vida da Elza, né, é veículo para a gente falar de muita coisa. A partir da vida dela, a gente fala de feminicídio, fala de machismo, fala de racismo, de muitas questões que ainda, né, infelizmente, a gente precisa falar e a gente vai falar enquanto for necessário. E a história de vida dela se conecta com a nossa história de mulheres negras em diversos pontos, né? Assim, a história dela também é nossa, também é das nossas mães, das nossas avós. Então, a partir da história dela, a gente fala de muita coisa importante. Larissa, você está assinando a direção musical também, né? Junto com Pedro Luiz. Sim. E Antônia Diné. E aí, essa costura dessa música, desse repertório, que é que vocês estavam buscando? O que vocês queriam? A gente não teve muita... Não quis muito seguir a ordem cronológica que as músicas foram gravadas. A gente foi colocando as músicas à medida que a dramaturgia foi pedindo, assim, a história dela foi pedindo, os assuntos, os temas, as sensações, as emoções, e as músicas iam chegando de acordo com isso. Então, elas são apresentadas de uma forma não cronológica e mais no sentido de trazer as pessoas para dentro da emoção da história dela mesmo. Quantas músicas mais ou menos tem, gente? Quantas músicas tem? Umas 34, né? 34. Poxa, é um tantão, é verdade, porque a gente passeia pela Elza ali em muitas fases, em muitos discos, em muitas histórias. Foram 80 discos gravados, né? Então, a gente teve uma maior dificuldade de selecionar essas canções, porque
grandes canções, grandes compositores, e a interpretação dela também de muitas músicas assim, de uma forma muito visceral, muito emocionante, muito marcante. A gente queria citar todas, aí acabou botando trechinhos de algumas, enfim. Que maravilha. Colocamos o que conseguimos. Sabe o que eu queria saber? Oi, fala, meu amor. Eu acho que tem uma coisa que é interessante falar nesse ponto, que a gente teve muito desapego também, assim. A gente às vezes queria uma canção, mas a gente compreendia que a dramaturgia pedia outra canção, então a gente abandonava e buscava outra referência, né? Teve trocas durante o processo mesmo, assim. Entendi. Então o bem comum ele foi mais importante do que as preferências, né? Foi uma coisa que talvez por isso a dramaturgia seja tão coerente com a história das músicas, porque realmente as músicas servem para pontuar aqueles acontecimentos. Elas não são aleatórias, assim, e não cronologicamente, mas a partir da sensação, do que causa, em relação ao assunto que a gente está tratando naquele momento do espetáculo. Claro. Eu queria que você falasse uma coisa para mim. Tantas mulheres aqui, divididas no palco, no mesmo palco, diferentes. Como é para você trocar com tantas artistas? Para mim é novo, eu nunca tinha vivido isso, né? Porque normalmente nos trabalhos assim de musical é todo mundo cantando de um jeito igual, padronizado, né? Divide-se o naipe, mas é todo mundo igual. Aqui tem uma individualidade. Somos todas cantoras, né? Temos os nossos caminhos musicais muito respeitados nessa peça. É claro, isso é importante. Isso é maravilhoso. Eu gostaria que fosse assim sempre na vida. Deveria ser sempre, né? Porque aí é isso, imprime isso, né? Imprime uma identidade mesmo. Deixa eu complementar, porque além de ser maravilhoso esse respeito que a Kézia falou, é maravilhoso a gente estar num palco, Didi, com tantas outras mulheres negras, porque isso é novo para mim. Toda vez que a gente vai fazer audição, as meninas sabem, a gente está concorrendo umas com as outras, porque nunca tem vaga para mais que uma menina negra. É sempre um papel, uma participação. E quando eu cheguei para fazer a audição, então vendo aquela mais de 500 mulheres, todas negras, cada uma mais maravilhosa que a outra, e estar num palco com 6 delas como companheiras, enfim, não sei nem o que te dizer, é um presente mesmo. A gente sempre se encontra em audição. A Rebeca e eu há alguns anos. Olha aí. Eu já falo assim, quando eu vejo ela. A gente fica assim, boa sorte, irmã. Já deu pra mim. A gente se encontra, se abraça e fala, e aí, irmã, legal? Bacana. Então é isso. Boa sorte aí, axé. Porque a gente sabe que não vai ficar as duas, brother. Isso é muito cruel, porque assim, nós somos mulheres negras, mas nós somos muitas. Sim. De muitos jeitos. Os artistas brancos, as pessoas entendem que cada artista branco tem uma história. Sim. Tem uma possibilidade de contar uma história. E aí... Porque, infelizmente, o negro, ele é sempre a representação de todo um grupo, né? Nós somos muito diversos, né? Nós temos tons de negritude, diversos cabelos diferentes, traços distintos, vivências distintas, e a gente é sempre colocado de uma maneira sempre que nas propagandas, nos comerciais, nas telenovelas também, é sempre representando todo um grupo, né? Quando, na verdade, nós somos toda uma diversidade. E isso faz com que o sistema coloca a gente num lugar de competição muito doloroso, assim, muito difícil. Então, acho que aqui a gente pôde se encontrar numa sensação muito de compartilhamento, assim. É bom isso, e é muito, muito gostoso. E acho que o grande triunfo do espetáculo acabou virando isso, a nossa verdade. Não é virtuosismo, não é as grandes coisas que a gente sabe fazer com o nosso corpo, é a nossa verdade, está ali impressa, sabe, de uma forma muito autêntica, muito visceral, muito honesta, muito profunda. E aí as pessoas recebem de lá o impacto direto. Eu tô impactada até agora. E vocês vão ficar impactados também, porque tem mais Elza, o musical, no final do programa. Cunha Júnior, você está impactado? Não tem como não ficar impactado, né, Didi? Com as meninas, a música, com a Elza. Aliás, tem uma ótima dica para vocês, porque está em cartaz o documentário da Elza Soares, que é My Name is Now, Elza Soares. Então, não perca. Vamos seguindo com o programa. Quando esteve à frente do Departamento de Cultura de São Paulo, Mário de Andrade organizou um grupo de pesquisadores para uma expedição pelo norte e nordeste do país. Queria saber mais sobre a identidade do nosso povo. Uma exposição aqui em São Paulo comemora os 80 anos da missão de pesquisas folclóricas de Mário de Andrade. Quem nos conta mais sobre esse episódio é o nosso colaborador, Hélio Menezes.
Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Hélio Menezes, sou antropólogo, pesquisador, curador e hoje vim dar uma dica cultural para o pessoal do Metrópolis. A exposição reúne uma série de registros fotográficos, fílmicos, documentais, sonoros e também alguns objetos coletados por uma grande missão de pesquisa que foi realizada no final dos anos 30 pela equipe conduzida pelo Mário de Andrade. Mário de Andrade, à época, coordenava o Departamento de Cultura da cidade de São Paulo, organizou um grupo de 4 grandes intelectuais, pesquisadores, que foram ao Norte e Nordeste fazer pesquisas folclóricas, como se dizia à época, sobre as produções culturais do nosso próprio povo. Mário de Andrade, como a gente sabe, devido às mudanças políticas da época, Getúlio Vargas assume em 37 e faz uma mudança em que o Mário de Andrade sai do cargo, ele não vai à missão, mas seus funcionários e colaboradores seguem a missão. Neste mesmo período da missão, uma série de casas de candomblé, terreiros de religiões afro-brasileiras e outras manifestações culturais de nosso povo estavam sendo bastante perseguidas pelo governo, de modo que muitas casas passaram por batidas policiais. O grupo de Mário de Andrade acaba encontrando essas casas num momento muito delicado politicamente e recolhe uma série de objetos que hoje temos a oportunidade de ver aqui expostos. Trata-se de instrumentos de orixás, registros de danças, de músicas como lundu, maracatu e outras expressões culturais que foram se transformando e que ainda persistem em nosso país. E entre os objetos coletados, alguns de maior interesse e muito bonitos são os ex-votos. Ex-votos, nessa exposição, são pequenas esculturas em madeira que geralmente eram feitas para serem depositadas nas capelas das igrejas como pedido de milagres. Esses objetos, a partir dessa exposição, especialmente do Luiz Saia, um arquiteto e crítico de arte da equipe de Mário de Andrade, que participou da expedição e fez uma pesquisa da maior importância em que mostra como esses objetos, chamados ex-votos, no Brasil adquiriram uma feição, uma característica típica em nosso país. E daqui a pouco a exposição que mostra as cores de Lazar Segal. A partir das cores utilizadas por Lazar Segal, o Sesc 24 de Maio preparou uma exposição que percorre a trajetória do artista lituano radicado no Brasil. Lazar Segal, um ensaio sobre a cor. Nós temos aqui um conjunto de obras antológicas de Lazar Segal. E eu procurei reuni-las em 4 blocos, abordando os diferentes esquemas cromáticos que ele utilizou. Quer dizer, é a partir da cor que o público vai se aproximar da obra do Segal. Ele teve uma importância para nós, porque ele se integrou ao modernismo brasileiro. Mais do que isso, ele trouxe muito forte o expressionismo para a arte brasileira e então ele veio somar, né, aqueles modernistas como Tarsila, que nós temos aqui uma obra de Tarsila, uma obra de Anitta, porque eu procurei também contextualizar a produção de Segal entre os artistas brasileiros, né? Nós temos aqui uma praça na entrada da exposição. Então, eu me lembrei que o Segal, ele fez não muitas, mas muito boas esculturas. E ela está habitualmente no Parque da Luz, pertence à Pinacoteca do Estado, que
foi muito generosa em nos ceder, e a prefeitura também deixou retirar essa escultura para passar um tempo aqui compondo a nossa praça. Ele retratava muito as minorias, né? E isso tem também toda uma relação com a questão cromática. Eu acho que esse fato dele retratar não só as minorias, mas muito aquelas pessoas que são perseguidas, que são pessoas sem pátria, ou que estão se deslocando à procura de algum lugar para fazer uma nova vida. Isso foi vivenciado pelo Segal, que ele é um imigrante que, afinal, se integrou no Brasil, ele se nacionalizou brasileiro. Eu acho que é uma abordagem que hoje se coloca muito atual, né? Porque nós estamos vivenciando isso em muitos lugares do mundo. Você não precisa ser um conhecedor de pintura ou da obra de Segal para se perceber a emoção que ele quis passar através da cor. Eu acho que essa exposição é uma exposição que você pode degustar se deixando levar, né, pela cor. E agora mais exposições dando uma voltinha pelo mundo. E ano que vem será o aniversário de 100 anos da Escola de Design e Arquitetura alemã Bauhaus. Está em cartaz aqui em São Paulo, uma exposição que examina todo o legado que ela deixou para o mundo desde o período em que a escola funcionou antes de ser fechada pelos nazistas em 1933. The Bauhaus was founded in 1919 by Walter Gropius. He was the first director. At the beginning there was an emphasis on craft, but it became very much a design school. But one of the innovations that Gropius brought to the school was the idea that artists would come and be teaching form, colour, composition to the design students. So you had very important, famous artists from that period, such as Paul Klee, Joseph Albers, Laszlo Moholy-Nagy, Kandinsky, who came to the Bauhaus and created this extraordinary environment. The school moved several times. It started in Weimar, and then it moved to Dessau, moved to Berlin, and then it was closed by the National Socialists in 1933. And many of the Bauhaus designers had to flee Germany. Many of them were Jewish, many went to the United States, but also to the Soviet Union, and really all over the world, to Latin America. Our exhibition looks at what those designers did, what kind of influence they had, but also how other cultures maybe looked to the Bauhaus in order to think through questions of design within their own culture. In this exhibition, we look at pretty much 3 different geographic locations. One is the United States,
The other is North Africa, and then the third is Brazil. A parte brasileira, ela contempla o período pós-Segunda Guerra Mundial, a vinda de duas figuras muito importantes, que é o Pietro Maria Bardi e a Lina Bobardi. Então eles fundam em 1951 uma escola que se chamava Instituto de Arte Contemporânea, e essa escola, para fundar o seu currículo, vai olhar justamente para o currículo da Bauhaus. In this section, we are representing artistic and design movement from the early 1960s from Morocco. This is a drawing by Paul Klee from 1927. And what was interesting for us about this drawing was that he makes a representation of a North African carpet. One of the reasons to do the exhibition is to think about the Bauhaus as a school. You know, it's 100 years since it was founded, and to think about how the Bauhaus produced this incredible outpouring of knowledge and expertise. Bauhaus was closed by the National Socialists, so it was a time of the rise of the right. And I think we now are in a similar kind of period. E vamos de Elza Soares para terminar o programa, que tal? Oba, claro que sim. Claro, né? Mas antes eu tenho um recado para dar para vocês. Se você, aqui de São Paulo, ainda não viu o musical, trate de correr, porque está em cartaz só até o dia 18 no Sesc Pinheiros. E trate de correr mesmo, porque é um super espetáculo. Esse momento tão conturbado que a gente está vivendo aqui no país, que a gente está pensando tanto nas nossas origens, está pensando tanto nos nossos problemas. O que a gente pode fazer por esse Brasil, hein? No palco tem umas... Não tem solução, mas tem reflexão, né? Vamos lá? E o elenco está aqui no Metrópolis para fazer mais uma música para vocês. Um beijo e até terça-feira. Até terça. Tchau, tchau. A carne mais barata do mercado era a carne negra. A carne mais barata do mercado era a carne negra. Foi a carne negra. A carne mais barata do mercado era a carne negra. Agora não é mais. A carne mais barata do mercado era